tratou hoje cedo dos 96%. É um dado de domingo, uma matéria que foi divulgada tratando aí da ocupação dos leitos de UTI do SUS em Belo Horizonte. É uma matemática e o dado não é falso, mas ele precisa ser contextualizado melhor. Explica pra gente essa situação dos leitos de UTI de BH. Exatamente, Lucas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer mais uma vez estar aqui conversando com vocês. Eu sou do Comitê de Enfrentamento, mas através da Associação Médica de Minas Gerais, para dar apoio tanto informativo para os colegas médicos, também para o público em geral, tá ok? Certo. Esse dado que está aí foi um dado apresentado pela Secretaria Municipal de Saúde e, infelizmente, a interpretação foi uma questão de um erro de digitação, acredito eu, ou mesmo um erro de elaboração da forma que foi mandado o documento. Eu vou tentar falar com números mais redondos, só para a gente poder entender o que está acontecendo. Boa. Vamos supor que Belo Horizonte tivesse 1.000 leitos de SUS. No dia a dia, fora essa pandemia do Covid, nós temos uma média de ocupação em torno de 85%. Às vezes o pessoal fica assim, mas eu tentei leite de CTI, falou que estava tudo ocupado, como é que você fala agora de 85%? Porque essa média de ocupação é aquela taxa que a gente sempre tem o leito que ele pode ficar ocioso em relação a duas coisas. Primeiro, que o leito é muito rotativo, a gente gira muito leito, às vezes, dentro da terapia intensiva, e muitas vezes o leito ele demora a ser liberado. Um paciente está com alta, e ainda ele não recebeu alta para a enfermaria, um paciente que acabou, infelizmente, a falecer, e até eu liberar aquele leito, fazer a desinfecção daquele leito. Então, por isso nós temos essa média mais ou menos de 85%. Então, se eu tenho 1.000 leitos, eu tenho 850 leitos ocupados no dia a dia na cidade de Belo Horizonte. Uhum. E aí o que acontece? O documento fala de uma ocupação de 96%. Quando foi determinado a fazer essa ataque para atender as pessoas com o Covid, separou um X leito. Vamos supor que separou 200 leitos para o Covid. Uhum. Então, dos 1.000 leitos, eu tiro 200, então agora eu tenho 800 leitos, eu não tenho mais esse número de 850, seria 85%. Eu vou ter no máximo 800. E se eu tenho 96% de ocupação, eu vou ter mais ou menos 760, 766 leitos mais ou menos ocupados. Ou seja, é uma média de ocupação menor do que a média diária que a gente acontece no nosso dia a dia, nos nossos hospitais, ou nossa rede de atenção a esse atendimento geral. Quando a gente fala dos leitos de Covid, e aí é um outro fato que a Secretaria Municipal de Saúde colocou. Esse dado ocorreu apenas no domingo, principalmente por causa dessas mudanças desses leitos. E no domingo tinha 36% de ocupação dos leitos de terapia intensiva. Vale lembrar também, gente, que a grande maioria dos pacientes, quando a gente identifica ele como possível síndrome respiratória do Covid, a gente manda ele para o CTI. Então, esse paciente, às vezes, ele está conversando, às vezes ele está pouco sintomático, manda ele para o CTI, pelo menos para a gente tirar todas as possibilidades de gravidade. E depois esse paciente é encaminhado para a enfermaria. Então, vamos falar do real mesmo. Então, se a gente tinha 1.000 leitos, 800 retirados para geral e 200 para o Covid. Uhum. Dos 800, forma em torno de 760 ocupados. E dos 200, 40% ocupado, arredondando também 36%, só para ficar uma conta mais fácil, teria, então, no máximo, 80 leitos ocupados. Então, depois, na segunda-feira, nós tivemos uma queda desse número, tanto do geral como do leito específico a Covid. Então, foi apenas um erro desse documento. E aí eu venho aqui a público pedir desculpas em nome da classe médica, em nome de tudo que teve esse mal-entendido aí nessa situação. Doutor, na questão aqui, matemática não é o nosso forte, né? Jornalista, você já viu. A questão, acho que é mais uma interpretação realmente dos dados, né? Porque se você tem 96% ocupados, a gente tem que levar em conta aí o que o senhor falou, é 96% de 800 dentro desse cenário, o que daria 760, que está até abaixo dos 850 previstos na normalidade neste mesmo cenário. Ou seja, não há colapso no sistema de saúde pública de Belo Horizonte nesse momento, correto? Correto. Nós tivemos, com a questão desse lockdown, dessa determinação das pessoas ficarem em casa, nós tivemos uma diminuição gigantesca no número de atendimentos em quase todos os hospitais. E teve uma outra informação que foi, em verdade, falando que os hospitais estão vazios. Não que estão vazios, estão com uma atividade bem menor, com certeza.
mas vazio de tudo não. Rolou um vídeo aí de uma filmagem de um hospital que estava super vazio, mas foi feito de madrugada. No hospital de madrugada, normalmente a tendência é realmente o atendimento diminuir. Doutor, o João Henrique do Vale, tudo bem? Prazer falar com você novamente. Eu ia até falar sobre essa questão que você falou, que você até tinha conversado com a gente na semana passada, falando realmente que o isolamento social também diminuiu outros atendimentos, não só da Covid, mas de outros atendimentos comuns nessa época. Falando um pouco mais para frente, vocês estão preocupados com a questão da chegada do frio, porque isso aumenta, né, já isso historicamente, as síndromes respiratórias. Como é que tá isso? Tem essa preocupação? Tem, João. A gente tem a questão que a gente chama nessa época de período sazonal para doenças respiratórias. O frio nosso que nós vimos todos os anos em Belo Horizonte não chegou. Na hora que esse frio chegar, isso tende sim a dar essa incidência desse aumento das doenças respiratórias. Só que nós temos um outro porém nesse sentido, porque essas doenças elas acometem muito porque as pessoas também estão aglomeradas. Então nós estamos sem as aulas suspensas. Então aquelas síndromes gripais que se passam em creche, escola e faculdades, isso também vai diminuir bastante. O nosso outro medo que nós estamos tendo é do efeito pós-pandemia, que as doenças que estão encarceradas ou enclausuradas ou estão estacionadas, elas vão dar um boom também. Então, nós não vamos desmanchar essa ação tão cedo. Então, até o final do ano, nós ainda vamos estar em alerta, porque além das doenças respiratórias, como você falou aí agora, vai também estourar as doenças que estão praticamente encarceradas nesse momento. Doutor, conta pra gente a situação dos EPIs, os equipamentos que as equipes de saúde precisam e são essenciais, as máscaras, luvas e afins no combate à Covid-19. Houve reclamações ao longo da semana passada, sobre falta de alguns equipamentos. Como é que está a situação nesse momento na rede pública de saúde? E com razão, Lucas, essa reclamação, porque quem está na linha de frente é que está dando a cara. Então, ele não tem o equipamento de proteção individual, ele vai realmente dar o grito, porque ele é a vida dele em risco. Porém, a gente está vivendo uma pandemia, né? E assim, é o mundo inteiro sem a questão dos equipamentos. Então, alguns hospitais da rede pública mesmo estão canalizando certos tipos de pessoas que estão mais à linha de frente para usar esses tipos de equipamentos, né? Não está disseminando para todo mundo. Eu estou fazendo parte de 2 campanhas, né? Uma com empresários para doação, que deu uma doação muito boa para a rede pública, e uma outra doação de um grupo de pessoas aqui em Belo Horizonte que estão construindo máscaras. Então, eu estou até ajudando a distribuir. Eu não sou nem a pessoa responsável, eu sou apenas o correio. Estou ajudando a levar as máscaras para que as pessoas possam diminuir nesse âmbito. Estão começando a normalizar alguns estoques, mas ainda é precário o número de EPIs na nossa rede. Tá aí, doutor Marcelo Lopes Ribeiro, gestor em saúde pública, especialista em emergências médicas e integrante do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 em BH, trazendo pra gente aí um balanço da situação da rede pública de saúde municipal e aí tranquilizando com essa informação de que não há nesse momento colapso e sobrecarga de leitos da UTI em Belo Horizonte. Doutor Marcelo, microfones abertos, bem-vindo ao 98, viu? Obrigado mais uma vez, sempre que precisar, você sabe, pode me ligar, a gente vai conseguir bater papo e esclarecer, porque a gente está aqui para isso também, a gente tem que tentar colocar às claras o que está acontecendo no meio geral do nosso país, né? Eu não estou aqui falando em nome de nenhum governo, nem prefeitura, nem estado, eu estou falando de uma situação que a gente está vivenciando e eu faço parte de grupos paralelos que está na frente disso para poder tentar amenizar esse baque maior que a população está sofrendo nesse momento. Mais uma vez, eu só tenho a agradecer e estamos juntos. Se precisar, eu estou aí, porque deve é. Tamo junto, doutor. Boa.